Vamos lá, livro de Gênesis. Sejam todos bem-vindos, o pessoal que está conosco pelo nosso canal do YouTube, Carisma Guaratinguetá, sejam todos bem-vindos. Vamos à Bíblia, dá uma importância à leitura da palavra. Gênesis 42, começa assim o versículo 22, olha. E Rúben disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele estava falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Eu peguei uma parte da história de José. José está encontrando com os irmãos dele. Essa parte do texto que eu estou lendo é a parte que José fala: vocês são espiões. E aí eles estão agora nessa situação. Aí Rúben fala assim: tudo isso está acontecendo com a gente por causa de tudo que nós fizemos com José. E José está ouvindo tudo isso. É essa parte que eu quero estudar com você. Curva assim a sua cabeça, fecha os teus olhos. Curvar é uma rendição, tá bom? E agora pede para Deus falar com você. A Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria que peça. Vamos pedir? Pai, em nome de Jesus, todos nós temos falta de sabedoria. Alguns não pedem, mas nós queremos pedir. Queremos pedir sabedoria. Fala conosco. Nos ensina a tua palavra. Abre os nossos olhos hoje aqui. Te peço mais ainda, por tua palavra, opera uma cura aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Crê nisso? Um tempo atrás, eu acredito faz aí uns 2 anos, eu acho, 2 anos, um pouquinho, acho que antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu fui ao médico e eu não lembro o exame que foi, o nome do exame que foi feito. Eu fiz um exame e o médico se assustou quando fez o exame, porque apareceu no exame que ele fez em mim todas as fraturas que eu já tive. E eu fraturei 11 vezes. E aí quando ele olhou, apareceu lá, não sei o que é aquilo lá que ele fez. Ele olhou, ele perguntou assim: o senhor pratica algum esporte radical? Alguma coisa de risco? Eu falei: não. Mas você tem fratura aqui demais, né? Aí eu falei: coisa antiga, coisa de criança arteira, 11 ossos. Mas eu achei interessante demais aquilo, aparecer num exame, aquilo. E eu então comecei a pensar como seria um exame desse na nossa alma. Se houvesse um exame desse, e aí nesse exame aparecesse as feridas da nossa alma, que ainda não foram cicatrizadas, não foram curadas, ainda iria revelar que há feridas em nós escondidas. E essas feridas que estão escondidas nunca foram tratadas, nunca foram curadas, nunca foram resolvidas. São elas que provocam coisas em nós sem explicação. A pessoa está rindo, daqui a pouco chora. A pessoa está aberta, daqui a pouco ela fecha. Atitudes de um comportamento mudar tão bruscamente. A pessoa ter reações tão inesperadas, né? Ter reações que você não sabe. Você pode brincar com uma pessoa dessa, e aí você vai descobrir tem feridas escondidas ali.
Então imagina um exame feito e que revelasse tudo isso. Agora preste bem atenção, se você já leu, e seria muito bom ler, pensa numa das histórias mais bonitas que tem na Bíblia, é a história de José. José era o sonhador, mas José, ele sempre falava com o pai dele, ele contava para o pai dele. Ele era um dos caçulas, um dos menores, e ele então contava ao pai dele tudo que os irmãos faziam de errado, está lá na Bíblia. Ele contava as maldades dos irmãos para o pai. Tudo isso que eu vou falar para você agora já está na mensagem. E o pai nunca fez nada. Se você já leu a Bíblia, você vai notar que o pai, ele chegava e falava: pai, os meus irmãos mais velhos, eles fazem muitas coisas erradas, muitas maldades, pai. E o pai nunca deu um jeito nisso. E um dia uma dessas maldades caiu sobre José. Os irmãos chegaram a pensar em matar José. Olha, imagina os irmãos matar um outro irmão. Eles pensaram em matar José e jogaram ele num poço. Na alma, isso significa a morte. Jogar num poço. O poço seco naquela época era usado para enterros. Como era um poço que já não produzia mais água, as caravanas jogavam seus mortos ali, porque então esse jogar num poço já tinha um significado na alma, né? Mas eles acharam por bem e falaram: não vamos matar, ele é nosso irmão. E aí venderam José como escravo, vendeu o irmão como escravo. Agora José está ouvindo isso da boca de Rúben. Rúben está contando tudo isso. José agora cresceu, José é governador do Egito, e ele está diante dos irmãos dele. Já se passaram vários anos, agora ele viu os irmãos não reconheceram, porque quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. E ele está diante dos irmãos ali, não está, talvez, olha, está lá dentro, não está tão à tona, até que Rúben começa a contar tudo. Aí Rúben fala assim, José estava falando com os irmãos usando um intérprete, ele sabia a língua, mas ele começou a falar com um intérprete para falar com os irmãos. Então os irmãos pensaram que ele não sabia o que eles falavam. Aí Rúben vira para os irmãos e fala assim: olha, eu acho que tudo isso está acontecendo conosco aqui é porque nós fizemos mal para José, nós jogamos ele no poço, nós íamos matar ele, e aí nós vendemos José. José está ouvindo tudo isso, preste atenção. Nesse momento que ele ouve, a ferida está lá, ele ouve, ele dá uma saidinha, ele se esconde, ele vai para um lugar porque ele quer chorar. Aí ele vai ali num lugar rapidinho, ele dá uma choradinha. Sabe aquele choro? Você já deve ter visto gente assim, que finge que é resfriado, que finge. Esse choro não cura, esse chorinho não cura, só alimenta a vingança, só alimenta a raiva. Ele deu essa choradinha, como que se preparando para dizer: não, hoje eles vão ver. Tanto que a Bíblia diz assim, na hora ele embargou a garganta aqui, ficou meio assim, ele deu uma saidinha, porque ele voltou, diz assim, quando ele voltou, conseguiu falar de novo, ele falou assim: prenda um deles aqui, ó, prende um deles aqui, eu quero que prenda, amarra ele. E ele falou. Tema de hoje que eu queria estudar com você aqui: você ainda está ferido. E identificar isso, trazer feridas escondidas, libera você para viver o novo de Deus, libera você para viver a nova fase, libera você para coisas maiores. Domingo eu falei aqui bem rápido aqui que todas as imposições, todas as limitações não estão em Deus, está em nós.
Em Deus não há impossíveis. Em Deus não há limitações. Todas as limitações estão em nós. E se nós não buscarmos sermos curados, tratados, renovados, restaurados, nós nunca vamos viver na plenitude do Zoe, a própria vida de Deus em nós, a alegria completa, a abundância, restauração, vida nova. Nunca é novo, porque tem uma ferida escondida, tem feridas guardadas, tem coisas mal resolvidas, nunca foram tratadas, nunca foi posto um ponto final nesse assunto, tá? Você foi trazendo esse assunto, e aí Deus quer estabelecer sobre a sua vida um recomeço, e você não consegue recomeçar. Então eu queria estudar hoje com vocês esse tema: você ainda está ferido. E há pessoas, olha, digo para você, há um grupo enorme de pessoas dentro de igreja ferido. E há um grupo muito maior, que já saiu da igreja, está fora da igreja, porque não conseguiu ser curado de feridas, de traumas, de falta de perdão, de reconciliação, de deixar o passado no passado. Tem muita gente com excesso de passado, muita gente ainda ouvindo vozes, carrega um defunto, não deixa o defunto, fica para trás, fica trazendo esses assuntos. Eu vou falar sobre isso. Se você puder estudar comigo agora aqui, ó, essa confirmação, você imagina que José passou por tudo que ele passou, ele está como governador, agora ele está pronto, está quase pronto ali para viver algo que é alimentar uma nação toda, e tem uma ferida que leva ele a um chorinho, parece resfriado. Esse chorinho não cura. O que cura é aquele choro que lava a alma, resolve uma vez por todas. Quantas pessoas eu já conversei, que eu já falei assim: você está precisando chorar. Já falei isso já para pessoas: você está precisando chorar. E a pessoa falou para mim: eu não tenho lágrima. E aí não tem cura. Queria estudar com você, vamos lá, essa confirmação de que realmente eu não tenho mais ferida, já está tudo cicatrizado, isso aí já passou, não, é só uma lembrança, faz parte da minha história, mas não me afeta mais. E olha, em nome de Jesus, não vai afetar o meu futuro. Fala para alguém assim: olha, o seu futuro está sendo liberado. Está sendo liberado, você tem que aprender isso, está sendo liberado. Quem vai confirmar que eu já estou, quem vai confirmar que eu já não estou mais ferido? Quem que vai realmente confirmar isso? Eu fui no médico, ele fez o exame, ele falou: que é isso, cara? Eu falei: rapaz, isso é tudo fratura que eu tive. Ele falou: mas você tratou isso? Eu falei: na minha época você ia no médico, ele tacava um gesso no seu braço e mandava você para casa. A mãe que ardia, porque aquele gesso, o braço inchava tudo, passava a noite gemendo de dor. Era assim antigamente. E a gente tirava o gesso com quantos dias? Quem ficou 30 dias com gesso? Duvido, gente. Ficou 30 dias? É ruim. Quando a gente sentia que o braço já estava mexendo, molhava o gesso, tacava, arrancava aquilo e vamos que vamos, nunca curou direito. Quem vai confirmar que que as minhas feridas foram curadas, eu estou livre, estou bem? Deixa eu falar algo a você. Nós sequer, olha, irmão, isso é muito sério, a gente nunca verifica isso na vida de outros, e aí a gente se relaciona com pessoas que estão feridas. Aí você casa e constrói castelos na areia. Você compra imóvel, você compra coisas, você gera filhos com pessoas que você não sequer verificou, e são pessoas que têm feridas
mal resolvidas, feridas escondidas, uma hora elas vêm à tona. E aí aquele casamento que era um sonho se torna um problema. Porque tinha uma ferida ali que ela nunca foi tratada, nunca foi resolvida. E às vezes se manifesta quando vem o filho, aí joga toda aquela ferida no filho. E aí quando a pessoa vai viver uma nova história, por exemplo, vem para uma igreja que tem muito mais gente, que quando era ela sozinha, ela sabia lidar. Mas aí quando ela vem, está perto de pessoas, ela não consegue lidar com isso. E aí ela machuca pessoas, ela fere pessoas, porque ela não sabe lidar com isso. Quem que confirma isso? Se você pudesse anotar isso, ó, primeira coisa, eu mesmo. Se você não se conhece, se você não sabe lidar bem com você, você é a pessoa que mais briga com você. Você é a pessoa, olha, se você não se ama, então a primeira pessoa que tem que dar um basta e tem que declarar, não, chega para mim. Eu nunca tive o vício de fumar, de usar carteira de cigarro. Quando eu ouço pessoas falar assim, fumou quatro carteiras, eu imagino que loucura, isso é uma chaminé. 4 carteiras, cigarro, falava isso, fumava. Sim, imagino que a pessoa acordava já com um cigarro na boca. Mas eu já vi gente falar para mim, pastor, eu amassei a carteira e joguei no chão. Olha, a pessoa não precisou fazer nada, ela tomou uma decisão. Então quem que é a primeira pessoa que confere, que constata, que realmente confirma, não, acabou para mim, chega, eu mesmo. Enquanto eu não reconheço isso, tem uma ferida escondida. Davi chega a falar assim, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem alguma coisa aqui em mim que eu estou, vê se tem alguma coisa em mim, sonda-me, faz um exame em mim. A primeira pessoa sou eu mesmo. Segundo, quem me ama, olhe para mim, você tem alguém que te ama mesmo, sabe que é amor? Porque a Bíblia fala assim, que em todo tempo ama o amigo. Uma pessoa que te ama a ponto de apontar o dedo para você e falar, olha, sabe por que a sua vida não vai? Porque você ainda carrega isso. E essa pessoa que te ama vai ser a primeira pessoa para falar, olha, você está curado. Porque quem andava com você, quem convivia com você, te conhece. Não é fácil, mas você realmente está curado. Terceiro, a palavra de Deus. No Salmo 107, 20 fala assim, com a sua palavra ele os curou e os sarou da morte. A palavra foi dada a nós para nos curar, a palavra de Deus. Quando eu me encontro com a palavra, por isso que eu perguntei, quantos aqui leem a palavra? Você não pode ficar só com a palavra dos outros. Quando você tem um encontro com a Bíblia, quando você está lendo ali a palavra, ela está curando você de todas as mazelas, de todas as feridas que estão escondidas lá dentro. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela é penetrante, diz a Bíblia, ela tem poder para penetrar juntas e medulas, e aonde você escondeu algo que foi traumatizante, foi tão forte, você escondeu, mas a palavra de Deus, ela vai lá, preste atenção, ó, e ela cura. Quem crê nisso? Ela tem esse poder de curar, de restaurar. E aí ela libera você para o novo, porque agora você está curado. Então a primeira coisa que eu queria começar aqui esse estudo com você, essa confirmação, esse exame que foi feito, agora não, agora eu estou pronto. Quem? Primeiro você tem que ser a primeira pessoa, e ela começa quando eu reconheço, eu preciso de cura. Segundo, gente que ama, você tem que ter alguém na sua vida que te ama.
E nós desprezamos. Você pode ver, todo filho despreza pai e mãe. Todo filho mal resolvido despreza pai e mãe. Pode ver, é difícil. E aí entra uma pessoa na tua vida que te declara amor por você, mas você perde, porque você não recebe amor de alguém que ama para curar você. E aí você deixa passar. E quantos você perdeu já? E a palavra de Deus. Vem comigo, gente, estou estudando com você. O tema de hoje, você ainda está ferido. Vamos lá. O que impede essa confirmação de cura na nossa vida? E você vai, porque olhe para mim assim, irmãos, olha aqui, o nosso problema é que a gente vai criando holograma. Dá uma olhadinha a pessoa do lado e vê se é ela mesma ou ela criou um personagem. Olha aí. Crente tem essa habilidade, gente. Falando para você, crente cria uma pessoa. Gente, pensa numa coisa. Todo crente, quando entra na igreja, ensina Deus. Ele é mais santo que Deus, sabe mais. Vira uma coisa assim. Nós temos uma capacidade, gente, de vir xingando a esposa, brigando com os filhos, mas quando chegou na igreja, gente, acende aquela luzinha na cabeça, aquele sorriso de a graça e a paz. Nossa, irmãos, nós temos essa capacidade de criar holograma. A pessoa cria uma fantasia e ela vive nessa fantasia. Nós temos essa capacidade. José foi criado um holograma para ele. O nome dele é Zafanete Paneia. O cara já estava vivendo outro mundo, outra história. Aí quando ele vê os irmãos, a ferida está lá. Você ainda está ferido. Você tem que ser curado, para que seja liberado sobre a sua vida. Preste atenção, um futuro. E você tem futuro. E olha, preste atenção. E o seu futuro é ser abençoador de outros. Estava ouvindo uma mulher hoje. Gosto de ouvir essa mulher falar. Ela é juíza. E ela estava falando. E ela falou assim, foi muito forte para mim, porque eu já conhecia a história dela, mas ela falou assim: eu decidi perdoar. Aí eu falei, meu Deus, o que será que ela perdoou, né? Ela falou assim: eu decidi, porque perdoar também é obediência. Eu parei de lutar contra isso e eu obedeci, eu perdoei. Eu perdoei minha mãe, que era usuária, perdoei o namorado dela, que era traficante e abusava de mim, e perdoei meu pai por nunca estar presente. E aí ela conta rapidinho a história dela, que era catadora de lixo, tal, até conhecer uma pessoa que pregou Jesus para ela e levou ela a estudar. Hoje é juíza e fala aí para vários lugares aí, ensinando sobre isso, sobre perdão, né? Então, o que nos impede? Esse holograma que a gente cria, essas coisinhas que não deixam você ser tratado. Primeira coisa que eu queria falar aqui é o orgulho. Rapidinho, gente, se você puder só ouvir, olha. O orgulho diminui sua capacidade de admitir que está errado. Não olha do lado. Mas você conhece gente que demora para reconhecer que errou? Fica até a última vez ali batendo pé, leva anos, uns 20 anos, para depois falar assim: lembra aquele dia? O orgulho tira a sua capacidade de se desculpar. O orgulho não permite você falar o que tem que ser falado. Você já sentiu vontade de falar para a pessoa que você gosta dela? Falou assim: eu não sei viver sem você, mas o seu narizinho apontado para cima. Falou: não falo. Não falo. O orgulho te impede de ouvir. O orgulho te isola das pessoas. Vamos lá, vamos estudar, vamos continuar.
O que acontece quando ainda estamos feridos? Estou passando por várias situações aqui. O que acontece quando ainda estamos feridos? Gente, olhe para mim. Vocês vão perceber, dentro da igreja, fora da igreja, pessoas feridas, intolerância, é a palavra que mais se vê hoje. É um absurdo, cara. Gente, olhe para mim. Nós somos discípulos de Jesus, diga amém. De Jesus. Jesus não pega em arma. Não há relatos. Quando Pedro pegou em arma, foi espada, Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, quem com espada fere, com espada será ferido. Irmãos, uma coisa que a igreja não prega, essa história de que bandido bom é bandido morto. Nós estamos mais preocupados com beijo gay do que com uma criança catando lixo para comer. A gente passa uma criança pegando dentro de um lixo um negócio para comer, não nos fere tanto quanto vê um homossexual, um gay beijando. A gente fala: credo cruz. Que isso? Intolerância com gente que não faz parte, com gente que é diferente, com gente que... Irmãos, essa não é a mensagem da igreja. A igreja foi curada, digam amém. Nós sabemos de onde saímos. Nós sabemos quem somos. E nós somos pecadores, é o que nós somos. Só que pecadores que foram redimidos, perdoados. Mas bater no peito nós não batemos. Pelo contrário, sou o que sou pela graça de... Irmão, isso é uma coisa que não cabe em nós, é intolerância, cara, não cabe. Porque pensa em gente... Paulo chega a dizer assim: Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o pior de todos, eu. E aí você ser intolerante com os outros, que não crê do jeito que você crê, não fala como você fala, não frequenta. Que isso, irmãos? Que isso? Você é ferida, você pode ter certeza, você é ferida de alma, tem algo aí, precisa ser tratado. Cristo nos fez todos iguais, digo amém. Todos, e merecedores da graça. Concordamos? Não concordamos. Amamos o pecado? Não amamos o pecado, mas amamos o pecador. Amamos. O que acontece quando ainda estamos feridos? Impulsividade, agimos sem pensar. Conhece alguém assim? Faz primeiro e pensa depois. Tem ferida aí. Falta de domínio próprio. Nos tornamos um perigo, irmãos, para a sociedade. Um perigo, tem ferida. Você não sabe, você pode brincar com a pessoa. Você não sabe, você pode... Se você chegar assim, a pessoa estraga o ambiente. Ela chega, ela põe todo mundo para baixo. A pessoa não tem um domínio para saber. Olha aqui para mim, você tem direito de não gostar, você só não pode tornar isso público. É feio você chegar perto num ambiente que você estraga, que você torce o nariz, você fecha a cara. Irmãos, nós somos produtos de alegria, não de tristeza, digam amém. Você tem ferida, gente que, poxa, respeita, se não gostou, guarda para você, vai embora. Mas a gente faz aquela cara de limão, fecha a cara, todo mundo percebe, fala, ih. Provérbios 25, 28, vai aparecer no telão, lê comigo, olha. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Não sabe se controlar, não sabe se guardar, não sabe, calma, revela a ferida. José, os irmãos chegam, a primeira coisa que ele fala, olha para você ver como é que a ferida está escondida.
Vocês são espiões. Calma. Quase que você já perdeu tudo ali, ó. Os irmãos poderiam ter fugido, nunca mais voltariam, nunca mais. E o sonho diz que os irmãos iriam se curvar diante dele. Quase que ele aborta um sonho, quase, por causa de uma ferida. Cuidado, sabe se controlar, segura. Quantas pessoas, irmãos, por causa de uma raiva, uma coisa ali que já vem lá de trás, você nunca soube ouvir, você quer gritar, você nunca viu alguém falar, você quer falar mais alto, você quer prevalecer, você quer sempre ganhar. Você foi criado assim: eu não levo desaforo para casa. Só que agora você casou. Aliás, deixa eu falar aqui, hoje eu estou completando 31 anos de casado. Orem pela Eloíde para ela me abençoar. 31 anos de casado. Aí você vem de uma, eu sou mais eu. Por exemplo, eu falo muito alto, eu sou meio que, eu sou baiano, não é nada de italiano não. Mas quem conhece minha mãe sabe, minha mãe para falar ela bate em todo mundo, já viu? Minha mãe, ela deve estar assistindo agora, minha mãe para falar belisca, bate, soca, é assim, minha mãe é assim, é o jeito dela, né? E aí casei com a Eloíde. Até raiva. Você tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Vamos lá. Gênesis, agora eu falei do primeiro chorinho dele, certo? Contei Gênesis 42, falei do primeiro chorinho, agora estou falando de cura. Vamos encerrar aqui. Gênesis 45, versículo de 1 a 5. Então, na história de José, é maravilhosa. Você deveria estudar, deveria ler. É algo de Deus para a sua vida. Gênesis 45, olha o que diz, versículo de 1 a 5. José, agora estou outro momento agora ali. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar, olha o choro. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos, olha aqui para mim, só um minuto, eu vou continuar. Esse choro cura. Aquele chorinho escondido, que para os outros você tem que fingir que está bem, finge que é um resfriado só, esse não cura. Esse esconde ferida. Esse choro aqui lava a alma. Depois desse choro, por isso que eu vim falar hoje, você ainda está ferido. Você ainda está ferido. Você precisa resolver isso. Depois que José chorou, olha aqui, ó, tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei, José disse aos irmãos: eu sou José. Caiu todo o holograma, caiu tudo, toda a máscara, toda a casca caiu. Eu sou José. Eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: primeira atitude, vocês são espiões. Segunda atitude, alguém que é curado. Cheguem mais perto. Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Eu vou terminar o estudo de hoje. Você ainda está ferido? Essa frase eu acho linda, eu esqueci de colocar na tela. Fala assim: a alma guarda o que a mente quer esquecer. A alma guarda o que a mente quer esquecer. O que acontece quando ainda há feridas?
bem rápido comigo. Estuda isso comigo, olha. O que acontece quando ainda há feridas? Você está preso. Você está preso. Deixa eu falar para você, a imagem que eu tenho quando eu falo isso é de alguém que tem uma corda, está preso numa estaca, e ela vai, a corda de alguns até que é longa, ela vai, mas não adianta, uma hora chega o limite, e aí volta tudo para trás, porque está preso. Feridas prendem você. Você já viu gente falando de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, como se fosse hoje, o jeito que ela fala, a cara dela, que você olhando, você fala, mas quando foi isso? Fala, minha mãe nem era, minha mãe nem, meu filho não tinha nem nascido. Ela conta assim, mas ela está contando de algo, porque ela está presa naquilo, a vida dela gira em torno daquilo, ela está presa. Mas quando, olha, preste atenção, quando você é curado, você é livre. Quantas pessoas livres nós temos aqui essa noite? Não preciso beber para esquecer, não preciso usar uma droga para esquecer, não preciso usar pessoas para esquecer, porque eu estou livre. O passado é só uma lembrança, faz parte da minha história, do meu testemunho. Não estou preso a ele, porque eu não sou mais aquele passou, aquele que apanhou, aquele que sofreu, aquele que foi humilhado. Eu lembro dele, mas ele passou. O que eu sou hoje, eu sou uma pessoa livre. Posso começar a construir algo. Eu estou livre. Escapei da arapuca. José ficou preso num poço. Depois José ficou preso na casa de Potifar. Depois José ficou preso na prisão. Depois José ficou preso no palácio. Até esse momento aqui que ele se liberta. Agora ele não está preso mais. Agora ele manda trazer toda a família dele. Agora ele é outra pessoa. Enquanto você não é curado de feridas, você está preso. Sua história não anda. Olha, eu estou falando para pessoas dentro de uma igreja, dentro de igreja. Tem gente que muda de igreja, mas não permite ser curado. Tem gente que uma hora está aqui em cima, outra hora está lá embaixo, depois está aqui em cima, depois está lá no mundo, depois volta, está aqui em cima, está presa. Ela não vai para frente. E uma pessoa presa prende outros. Presta atenção, estou falando aqui. Eu queria que tivesse muita gente que ainda está na pista para namorar. Uma pessoa presa prende outras. Você se relacionar com uma pessoa que não foi curada, que está presa, um dia você vai falar assim: eu me sinto sufocado, preso. Porque quem está preso prende outros. Qual foi a primeira atitude de José quando viu os irmãos? Amarra ele, prende ele. Foi a primeira atitude. Olha, depois que ele é curado, ele fala: chega mais perto de mim. Não prendeu ninguém, mas até ser curado, a gente prende os outros. Prende, isso é horroroso. Estou andando mais rápido, vamos lá, 2. Enquanto não é curado, as feridas aumentam, só aumentam. Nós estamos agora com a dona Lourdes lá na cama, 2 anos já lá na Home Care, né? Dona Lourdes já está 2 anos lá, não está na Home Care? Pensa uma pessoa 2 anos numa cama, numa maca.
E se você não levanta, e se você não faz alguma coisa, cria esse negócio aí, escaras, feridas. Por causa, acho que da hidratação, sei lá o que é aquilo, cria. Uma pessoa ferida, as feridas dela vão aumentando. Por isso que você vê a pessoa, ela em vez de melhorar, ela piora. Dentro da igreja ela piora. Como é que pode? Participando de culto, ela piora. A ponto de alguém ter que falar para ela assim: poxa, mas você não está indo na igreja? Agora você não se converteu? Mas ela está piorando, porque ela não resolveu uma ferida. E aí as feridas estão aumentando. Terceiro, você envelhece. Quando uma pessoa aceita Jesus, quando ela se converte, aceita Jesus, o nome que se dá para ela é nova criatura, nasce de novo. O amor de Jesus na cruz, quando uma pessoa recebe a graça, ela nasce de novo. Ela mesmo sente isso, ela sente que é como se tivesse começado agora. Uma pessoa que não passa por esse processo e ela tem feridas, ela vai envelhecendo. Você já viu, por favor, não, só olhe para mim aqui, não fica, não você, né? Você viu pessoa amargurada, que tem ódio, que não perdoa? Já viu o semblante? Vai envelhecendo, parece que está sendo sugado por aquilo. Quando uma pessoa ela é liberta, ela não tem feridas, preste atenção, estou falando de você, rejuvenesce, fica mais bonito, diga um amém. Por isso, irmãos, que igreja é lugar de gente bonita, por isso, tira essa cara de limão debaixo da máscara. Gente, dentro de alguns dias nós vamos tirar a máscara, e você vai ficar com essa cara feia assim, porque na máscara você não está deixando ninguém ver, e você vai esquecer que vai estar sem máscara, e todo mundo vai ver. E para terminar, o que é necessário para ser curado? Aqui eu termino o estudo de hoje. Você ainda está ferido. O que é preciso, o que é necessário para ser curado? Eu falei tudo isso para chegar aqui. Primeira coisa que é preciso para ser curado, de vez, colocar uma pedra em cima. Aí você pode dar o nome que você quiser, por ponto final, dar um basta. Eu coloquei pôr uma pedra em cima. Sabe por quê? Jesus é essa pedra. Jesus é essa rocha. Quando você põe Jesus em cima disso, chega, acabou, não quero mais falar sobre isso, estou curado, esse assunto já passou, eu não sou mais esse. Eu gosto de contar essa história do tapa que eu levei, porque quando eu levei o tapa, o cara que me deu o tapa era mais forte que eu. E ele aproveitou da força e chapou mesmo, deu o tapa. E eu fiquei quieto, porque se eu reagisse, eu ia levar outro. Então eu fiquei quieto. Aquilo ficou. A minha vontade um dia era eu ser forte. Que aí eu falei, agora eu bato. Mas a vida seguiu rumo. Andou para frente, foi embora. Casei, virei um homem, cresci, filhos. Aí eu encontro com o cara na padaria. E eu, com esse corpite, e o cara não cresceu. Não sei o que aconteceu. O cara não cresceu, cara. Gente, quando eu mirei ele na padaria, eu falei, nossa, agora eu arrebento ele. Eu medi, cheguei a medir, falei, nossa, agora eu bato. Agora eu consigo. Nem precisei olhar do lado para ver se o William estava, se tinha mais alguém. Sozinho eu falei, nossa, agora se eu bater, eu pego ele. Quando eu pensei isso, Deus falou comigo, mas você não é mais o menino que levou o tapa. Você não é mais aquele menino. Aquele menino foi uma história da sua vida. Você foi curado disso. Você vê, rapaz, na hora que apanhei, na hora de bater não podia. Mas Deus é maravilhoso.
Põe uma pedra em cima, para com isso. Eu tenho muito para viver, eu quero viver muito, eu quero experimentar o novo, eu quero crescer, eu quero viver bastante. Eu tenho uma satisfação de contar meu testemunho quando eu atendo pessoas jovens, que eu saí da minha casa com 14 anos por brigar com meu padrasto. Só tinha duas saídas para nós dois, ou eu batia nele, ou ele batia em mim, sei lá, não tinha outro jeito, nós dois a gente não se dava. Mas quando ele morreu, ele era meu melhor amigo. Morreu como um grande amigo que eu tinha. Amou o Renan até o fim, cuidou do Renan, paparicou o Renan. O Renan era gordinho porque ele comprava refrigerante para o Renan todo dia. Amor, mas não tinha. Ele sumia, cadê o Zé Bento? Ele foi comprar coisa para o Renan. Olha que coisa. Então, quando você é curado, você encontra até em pessoas que você nunca se deu bem. Por isso que a Bíblia diz assim que o Senhor nos dará paz até com os nossos inimigos. Sabe por quê? Porque eu fui curado. Pus uma pedra em cima do assunto. Gênesis 45:3, José disse aos irmãos, põe uma pedra, gente. Falou, chega. Esquece esse negócio de espiões. Esquece a taça que eu pus escondido aí. Esquece esse negócio de trazer Benjamim para cá. Esquece que eu falei que vocês são espiões. Para com isso. Eu sou José. Vamos pôr uma pedra em cima. E tem mais. Não fique com medo. Vamos pôr uma pedra em cima disso. Vem cá. Meu pai está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram assustados, que não puderam responder nada. Então, põe uma pedra. Tema de hoje: você ainda está ferido. Põe uma pedra. Ponto final. Esse negócio de falar assim, a pessoa vai me pagar, nem que seja a última coisa, só prende você. Só você. A outra pessoa já foi embora, já casou, já viveu, e você ainda continua preso. Você precisa entender o propósito da sua vida. Sua vida tem um propósito. Enquanto você não entende, você remói, você culpa, você se martiriza, até que você descobre. Tudo isso tinha um propósito, de fazer quem eu sou hoje. Curado, mais corajoso, mais capaz de enfrentar. Não sou mais mimimi, sou cascudo, sou mais, sabe, irmãos? Porque a vida, ela cobra isso. De gente que sabe lidar, sabe enfrentar, sabe, irmão, sabe responder, sabe fugir de coisa errada, de coisa enrolada. Meu, não para com isso. Gente que foi curada, irmãos, consegue lidar com outros. Gênesis 45:5, agora não fiquem mais tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Olha o propósito, foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Quando eu saí de casa, um dia eu descobri que eu estava com anemia. Porque a gente na juventude, no ímpeto, falou, não, vou sair de casa. Sai para você ver. Não é todo dia que tem que comer não, cara. Tem dia que você chega lá, não tem nada. E aí a barriga dorme falando com você, mas você tá bravo, você tá, eu vou, vai para você ver. E aí não tem comida, e não tem nada, e aí tal, e até isso eu culpava, falava, tá vendo? Aí, ó. Estou passando fome aqui, ó. Hoje, irmãos, quando eu falo do sopão, do nosso trabalho de rua, para dar comida lá na rua, porque eu sei o que é chegar de noite e você não ter comido nada. Você ouve até vozes, altera você. Então, quando eu falo, irmãos,
Vamos para a rua, vamos servir comida para quem tem fome, vamos levar o sopão, porque eu sei. Então olha o que a vida me formou, olha o que a vida trabalhou em mim, preparou. Tem um propósito, irmão, tudo tem um propósito. Põe um ponto final naquilo, põe uma pedra em cima e vai viver. Fala para alguém do lado assim: há um propósito muito bonito na sua vida. E por último, o que é necessário para confirmar a cura, para dizer que realmente eu estou curado? Você precisa de alguém que possa te curar. Você precisa de alguém que possa te curar. A gente vai servir sopa lá na rua, na praça, e você encontra pessoas tão queridas, cara. O André, o pessoal aí da rua, a gente conhece eles tudo por nome lá. E você percebe que eles falam sozinhos, gesticulam sozinhos. Alguns são até nervosos assim, né, meio bravos. Porque nunca tiveram alguém, cara, para ouvir, sentar. Uma pessoa, quando ela não tem alguém na vida dela, para ela passar por um processo de cura, um abraço, uma mão estendida, alguém que é tolerante, recebe, alguém que estende a mão, que nós temos uma mania de culpar primeiro para ajudar depois. Todo mundo precisa de alguém para ser curado, gente. Eu vou contar a história para vocês, para a gente ir um pouquinho mais rápido aqui. Paulo foi alcançado por Jesus. Só que Paulo, cara, ele era o cara. Ele, pela lei, ele matava. Pela lei, ele era zeloso daquilo. E aí agora ele encontrou Cristo. Ele está cego. Pela glória de Deus, mais forte que o sol, ele cai do cavalo, ele está cego. Olhe para mim. Jesus podia curar ele na hora. Na hora a vista dele podia ser restaurada. Na hora ali, podia ou não podia? Ele podia cair cego e já levantar vendo. Podia. Aí Deus ministra, trabalha. Aí Deus fala com outro homem lá no tal lugar. Fala para ele assim: Ananias, vai atrás de Paulo. Eu quero que você ore por ele. Ananias falou: eu? Paulo que não, Paulo mata. Eu não vou lá não, esse cara já matou um monte de gente. Eu quero que você vá lá. Eu quero que você vá curar ele. Ananias chega lá: Paulo, meu irmão, fala assim para ele. Acho que foi a primeira cura. Alguém chama Paulo de irmão. Meu irmão, Deus me enviou aqui para que você volte a enxergar. Diz que na mesma hora caiu como se fosse uma escama do olho de Paulo e ele voltou a enxergar. Tudo que eu falei, tudo, se você ainda lembrar de alguma coisa, tudo que eu falei para chegar nesse momento, você precisa de alguém que possa te curar. Não ignora pessoas. Deus tem colocado pessoas na sua vida e você nem está percebendo. É um anjo e você não está percebendo, cara. São pessoas que Deus está colocando que vão te curar de feridas escondidas, coisas mal resolvidas. Olha só, Jesus chegou, tinha um homem pertinho da cura, pertinho do tanque. Jesus chegou e falou assim para ele: você não quer ser curado? Falou assim para ele, ó. A resposta dele tinha que ser: claro que eu quero. Olha o que o homem falou: Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue ali para eu ser curado. Aquele homem devia trazer uma ferida. Sabe qual ferida? Ano após ano, 38 anos, ele viu outros
passarem na frente dele e nunca ter dado atenção para ele. Por isso que ele falou: sabe o que eu quero? Jesus perguntou: mas você quer ser curado? Ele falou: não, sabe o que eu quero? Eu queria alguém. O que eu queria mesmo é alguém que me pegasse e me colocasse no tanque. Todo mundo sente falta disso, cara, de alguém que cure. Aí Jesus então fala para ele: estou aqui, pega a tua cama, levanta e vai. Sabe, porque todos nós trazemos feridas mal resolvidas que não foram curadas, porque até hoje a gente não permitiu alguém tocar na nossa vida. E Deus toda hora está colocando alguém na nossa vida. Toda hora Deus coloca alguém. A gente despreza, a gente afasta, a gente não permite. Sabe nome que se dá isso? Anjo. É um anjo, cara. Deus colocou, que te compreende, que te aceita, que te tolera, que te ouve. Por isso que a Bíblia diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce um irmão que cura, que abraça, que toca, que não culpa. Primeiro cura, depois ministra, primeiro recebe. E está difícil achar pessoas assim, porque todos nós ainda estamos feridos. Nós precisamos ser curados para começar a curar pessoas. A Bíblia fala que alguns homens, a gente dá mania de dizer que é 4, a Bíblia nunca falou que foi 4, mas a gente acha que é 4, porque diz que pegaram ele e desceram ele pelo telhado. Lembra disso? Subiram um paralítico, quebraram, desceram ele pelo telhado, colocaram ele pertinho de Jesus. E aí Jesus vira e fala assim: seus pecados estão perdoados. Não, mas o homem precisava de cura. Curado ele já foi. Os amigos já fizeram isso por ele. Isso que os amigos fizeram já curou ele. Cara, só dos amigos trazerem ele, carregarem ele, subirem no telhado, descerem ele, colocaram ele aos pés de Jesus, esse homem já está curado. Mas se vocês querem que eu fale, eu falo. Levanta e anda. Jesus pulou essa etapa, porque aquele homem já tinha encontrado alguém que tinha ministrado cura de amor, cura de misericórdia, cura de compaixão. Fica de pé. Amém.